Estamos presenciando um conflito entre Israel e Irã. Mas você sabia que nem sempre foi assim? O que a Bíblia diz a respeito dessa relação? Para entendermos o que está ocorrendo no presente, precisamos voltar um pouco ao passado. E depois veremos o que a Bíblia diz sobre o futuro do Irã e de Israel. Em 586 a.C., os babilônicos conquistaram Jerusalém, destruíram o templo e levaram cativo o povo de Israel. Esse fato foi previsto pelo profeta Jeremias no capítulo 25, que também profetizou que o exílio duraria 70 anos e que, depois disso, o povo seria liberto. Mas como isso seria possível? O Império Babilônico parecia invencível. Eles conquistaram outros povos e nenhum deles retornou para sua terra. Entretanto, o profeta Isaías declarou em Isaías capítulo 45, do verso 1 ao 4, que Ciro, rei de Pérsia, não só conquistaria a Babilônia, mas também libertaria os judeus do cativeiro babilônico. Detalhe que Isaías profetizou 150 anos antes de Ciro ter nascido. E a profecia se cumpriu. Ciro unificou os povos da Pérsia e criou um grande império que derrotou os babilônicos, permitindo assim que o povo de Israel retornasse à sua terra. É claro que Israel precisou pagar impostos à Pérsia. Mesmo assim, esse foi um período em que Israel prosperou muito. Reconstruíram Jerusalém, as muralhas e o templo. 200 anos depois, os gregos derrotaram o Império Persa e chegou o fim do período persa em Israel. Porém, a relação bíblica da Pérsia com Israel não acaba por aí. Vamos sair do Antigo Testamento e mergulhar um pouco no Novo Testamento. Provavelmente você conhece ou já ouviu falar da história dos magos que foram visitar o menino Jesus logo após o seu nascimento e lhe trouxeram presentes. Está em Mateus capítulo 2. Bom, esses magos eram persas. Magos no grego é magoi, que se referia a uma classe sacerdotal persa. Observe que a relação dos persas com o povo judeu continuou por muitos anos, e eles estão entre os primeiros que reconheceram e adoraram Jesus. Um outro episódio que é possível observar a presença dos persas é no livro de Atos, no capítulo 2. Entre os povos que estavam ali reunidos quando o Espírito Santo desce, está os persas. No verso 8 diz: como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E o verso 9, partos e medos e elamitas, entre outros, se você continuar a leitura. Então, observe essas regiões no mapa. Os primeiros a serem citados são os partos, você pode ver aqui na região. Depois, você vai ter os medos e os elamitas. Note que toda essa região ela faz parte da Pérsia. Portanto, os partos, os medos e os elamitas eram persas que se encontravam entre os judeus da região. Mas o que a Pérsia tem a ver com o Irã? Ocorre que em 1935, por meio de decreto, a Pérsia passou a ser oficialmente chamada de Irã. Portanto, a Pérsia, que é atualmente o Irã, ela teve um papel fundamental no cumprimento de profecias bíblicas, tendo no rei Ciro a figura importantíssima que permitiu o retorno do povo de Deus para Jerusalém, garantindo a liberdade religiosa. Porém, tudo mudou. Em 1979, ocorreu a Revolução Islâmica. O Irã, que até então era uma monarquia autocrática pró-ocidente, se transforma em uma república islâmica teocrática, radical muçulmana. Esse regime oprime o próprio povo, persegue as minorias religiosas, entre elas os cristãos, e deseja eliminar Israel do mapa. Fazem totalmente o contrário do que ocorreu há 2.500 anos atrás, quando o rei Ciro deu liberdade religiosa a todos que se encontravam dentro do Império Persa. É sabido que o Irã financia o terrorismo em todo o Oriente Médio, principalmente contra Israel. O conflito Irã-Israel é uma guerra religiosa. O Irã não aceita Israel não ser islâmico, uma religião centrada nos ensinamentos do Alcorão e do profeta Mohammed, mais conhecido entre nós como Maomé. E além disso, não concordam com Israel ser um país democrático. Inclusive,
é o único considerado democrático no Oriente Médio. Irã possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, bem como de gás natural, e usa parte do dinheiro obtido principalmente com a venda do petróleo para financiar o terrorismo. O que tem chamado a atenção é que os ataques do Irã a Israel nessas últimas décadas nunca foram direto, mas indireto, por meio de investimento com dinheiro, com armas e treinamento militar a grupos terroristas de outros países, que atuam como os tentáculos do Irã. Entre os mais conhecidos, nós temos o Hezbollah, no Líbano, Hamas e Jihad Islâmica, em Gaza, os Houthis, no Iêmen, entre outras. Todos esses são grupos terroristas que têm o apoio do Irã. No entanto, em 2024, ocorreu o primeiro ataque direto do Irã a Israel. E desde então, Israel, para se defender, tem retalhado o Irã, o que é diferente de atacar. E no dia 13 de junho desse ano, 2025, essa retaliação de Israel, que vem sofrendo diversos ataques há décadas, desde 1979, resultou na destruição de mais de 200 alvos e na morte de líderes do alto comando iraniano, entre eles o chefe do exército, Hossein Salami. Os Estados Unidos entraram no cenário em apoio a Israel. Alguns acreditam que o motivo não é enriquecimento de urânio por parte do Irã para a fabricação de bombas nucleares, mas interesse do mercado financeiro internacional, tendo em vista que o Irã possui banco central, porém ainda não está vinculado ao Fórum Econômico Mundial. O problema é que o fato disso ser uma verdade não torna mentira os interesses do Irã, não anula as suas reais intenções, as quais podem ser ouvidas da boca dos próprios líderes, por exemplo, do chefe do exército que acabou morto nesses últimos conflitos, Hossein Salami, que em uma de suas falas declarou, abre aspas, em breve não haverá mais regime sionista no planeta Terra, fecha aspas. Entenda por regime sionista como a terra de Israel. Em outra oportunidade disse, abre aspas, estamos planejando destruir a América, Israel e os seus parceiros e aliados. As nossas forças terrestres devem limpar o planeta da imundície de sua existência. Fecha aspas. Você também encontra na internet vídeo onde aparece o parlamento iraniano queimando a bandeira dos Estados Unidos. Durante a sessão, houve-se gritos, morte à América. Sabemos sim que toda a guerra tem os seus interesses financeiros, mas não devemos esquecer que quem iniciou os ataques foi o Irã. É importante destacar que todos os alvos abatidos por Israel foram alvos militares e não a população civil do Irã, que na verdade já é oprimida pelo regime. Enquanto o Irã deseja destruir Israel, Israel quer apenas reduzir a capacidade militar do Irã para que cessem os ataques. Inclusive, essa retaliação só veio agora, depois de tantas décadas, porque foi descoberto pelo serviço de inteligência israelense que o Irã está desenvolvendo uma bomba nuclear por meio de enriquecimento de urânio, o que colocaria em risco não apenas Israel, mas qualquer nação que eles consideram inimigo. A Agência Internacional de Energia Atômica, que é vinculada à ONU e que busca controlar o uso de armas atômicas, confirmou que o Irã possui urânio suficiente para produzir bombas nucleares. O Irã tem revidado contra a retaliação de Israel, porém, ao contrário de Israel, que ataca pontos estratégicos militares, o Irã tem revidado atacando centros populacionais, vilarejos, e o estrago só não é maior porque Israel tem um alto sistema de defesa com alarmes, possui bunkers, abrigo subterrâneo em toda a região para que a população seja protegida. Israel é um país que se preocupa com o seu povo. Talvez isso responda à pergunta de uma jornalista a um entrevistado, que repercutiu muito negativamente alguns dias atrás. Você encontra esse vídeo na internet, onde ela pergunta ao entrevistado, abre aspas para a fala da jornalista, por que os mísseis de Israel destroem, matam milhares e milhares de pessoas e os mísseis que saem do Irã, que efetivamente caem em Israel, não matam ninguém? Tem uma mortezinha daqui, outra dali. Fecha aspas. Dias depois, a jornalista se desculpou por sua fala. Essa é uma pergunta de quem está atrás da câmera. E a resposta de quem vive a triste realidade do atual conflito é: Israel tem um alto sistema de defesa que protege a sua população. Quem responde são aqueles que sentem na pele o conflito. Entre eles, a Aline do canal Israel com Aline. Assista o vídeo Israel versus Irã ao vivo de Jerusalém
no canal Israel com Aline. E também o Major Rafael, que é o porta-voz do exército de Israel, que criticam Israel quando ataca de forma cirúrgica centros de comando iranianos e se calam quando o Irã ataca com mísseis teleguiados em áreas residenciais, hospitais, creches e até asilos. Você encontra na internet a resposta do Major Rafael, que saiu em vários canais. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao Major Rafael por nos trazer aí notícias direto de Israel e combater a desinformação. E também agradeço a Aline por nos manter informados sobre as atuais notícias desse conflito e que em seus vídeos tem pedido para que nós venhamos compartilhar a verdade. Quem acompanha o canal da Aline sabe que ela traz aí conteúdos e fontes confiáveis de órgãos internacionais como os Estados Unidos, o Canadá e mesmo aí do Oriente Médio, como a própria Arábia Saudita, país que considera a Guarda Revolucionária do Irã, que é quem manda no Irã, uma organização terrorista, que é contra o mundo ocidental e contra os valores judaicos cristãos. O regime iraniano tem ódio de Israel. Bom, nós vimos o passado do Irã, quando ainda era conhecido como Pérsia. Estamos acompanhando no presente esse atual conflito e o que a Bíblia diz sobre o futuro do Irã e também de Israel. Bom, em Ezequiel capítulo 38, a Pérsia, atual Irã, é mencionada como parte do exército liderado por Gog que atacará Israel no futuro. Jeremias 49, do verso 34 ao 39, a palavra de Deus diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, e toda vez que você lê Elão, entenda aí que é a região Pérsia, o sudoeste do atual Irã. No princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que eles tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los. Porei o meu trono em Elão, destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Ou seja, virá o juízo de Deus, mas o Senhor, em sua infinita bondade, no final, terá misericórdia do povo que está cativo. Quanto a Israel, o que a Bíblia diz? Jeremias 31, do verso 35 e 36. Enquanto as leis que regulam o sol, a lua e as estrelas permanecerem, Israel também permanecerá como nação. De acordo com a Bíblia, essa é uma declaração de que a continuidade de Israel é tão certa quanto as leis da natureza. Não se esqueça que em Gênesis, a aliança que Deus fez com Abraão é eterna. A terra de Canaã será a herança perpétua do seu povo. Não vamos confundir. O atual povo iraniano de hoje é amigo de Israel, assim como os persas no passado também foram. O inimigo é o regime iraniano. Que possamos estar em oração por Israel e pelo povo iraniano, que é um povo de bem e que sofre por causa do regime que não representa a sua população. Em nome do povo brasileiro, eu deixo o nosso abraço e a nossa solidariedade aos iranianos e ao povo de Israel. Que Deus nos abençoe.